Último episódio da aula de Biologia Evolutiva e Desenvolvimento, Homologia Profunda. Bom, então vamos falar um pouco sobre homologia profunda e além, na verdade, né? Então a EvoDevo 2.0, né? O que a gente pode ter aqui? Então, lembra que a gente tem a questão do genótipo, tá? Levando ao fenótipo. Ele leva ao fenótipo através de uma interação do desenvolvimento com o ambiente. Então, fatores ambientais e o desenvolvimento levam a fenótipos em função de um determinado genótipo, tá certo? Então a gente tem essa situação. Um exemplo interessante dessa situação são os mangues, né, os manguezais. Os manguezais, na verdade, são formados por algumas espécies, né? A gente conhece, por exemplo, a risófora, né, a risófora mangler, né, não é espécie, mas é outra, é uma espécie que tem aqui, né, a vicênia também é um outro gênero que tem aqui nos manguezais daqui, né? Você tem várias espécies que são de manguezais, mas elas não são filogeneticamente próximas, tá certo? Então você tem a vicênia, né, essa agiceras, que é essa daqui, risófora, agiliates, que estão em clados completamente diferentes, estão em grupos completamente diferentes de plantas. Tá? As mais próximas delas não são plantas de mangue, tá? E as plantas do mangue, elas necessitam de adaptações muito específicas, né, para aquele ambiente de água salgada, né? Então as raízes geralmente são aéreas, elas, né, as plantas têm que desenvolver rapidamente, assim que a semente cai, senão ela é levada, né? Então você tem essas adaptações para essa condição salgada e para essa reprodução vivípara, vamos dizer assim, né? Que as plantas já caem, já se desenvolvem, já caem prontas para se desenvolverem rapidamente, surgindo independentemente nesses grupos. Mas elas surgem a partir do mesmo maquinário de desenvolvimento, os mesmos processos de desenvolvimento estão envolvidos em cada uma delas, apesar de elas estarem em clados diferentes, tá? Então, ou seja, elas evoluem, né, a gente poderia chamar de em paralelo. Então, você tem a mesma situação acontecendo em plantas diferentes, de clados diferentes, desenvolvendo fenótipos muito parecidos e condições muito parecidas, tá? Em função dessa combinação ambiente-desenvolvimento, sendo mais importante do que o próprio genótipo, tá? E aí a gente entra no conceito, né, do que a gente chama de homologia profunda, tá certo? Muitas vezes as estruturas em si não são homólogas, mas os genes que estão por trás delas são, tá? Então um exemplo muito interessante disso, né, então a gente pensa em órgãos, por exemplo, como os olhos, né? Se a gente olhar para os olhos, né, de um inseto, por exemplo, e os olhos do ser humano, né, de um vertebrado, a gente vai ver que eles têm estruturas completamente diferentes, tá? São formados por estruturas completamente diferentes, apesar da função deles ser a mesma, né, detectar imagens, né, eles têm estruturas completamente diferentes, né, anatomias diferentes, fisiologias diferentes, tá? Então a gente sempre fala que são estruturas que não são homólogas, né, elas são estruturas que são, né, homoplasias, né, ou analogias, tá certo? Que evoluíram independentemente. Sim, essas estruturas em si evoluíram independentemente. No entanto, os genes que controlam a evolução dos olhos são homólogos, né? Apesar dos olhos em si não serem, os genes são homólogos. Uma situação parecida quando a gente pensa, por exemplo, nas asas de morcegos e asas de aves, por exemplo, né? As duas asas são homoplasias, não são homologias. Mas se você pegar os membros anteriores, eles são homólogos, né? Os membros são homólogos, né? O húmero é homólogo de um e de outro, tá certo? Mas eles se desenvolveram em estruturas diferentes. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Então, os olhos não são... os olhos em si não são homólogos, mas os genes que dão sinal para que desenvolvam olhos naquele local são... Esses genes são o I e o PEC6, né? O I de Drosophila e o PEC6 de camundongo, tá? Esses genes, se você controlar a expressão deles, eles podem ser expressados em qualquer lugar do corpo, né? Então aqui a gente tem exemplo de olhos ectópicos, né? Olhos que surgem onde não deveria haver olhos, né? Então olhos nas patas, por exemplo, tá? Então você tem um olho, um tecido, né, de Drosophila, nesse caso de olho, num lugar que não tem nada a ver, não era para ter olho, que é numa pata, por exemplo, tá? Porque esse gene, né, ele não está expressando nesse local, ele está expressando no local que ele deve expressar. Então, saber aonde os genes são expressos em cada parte do corpo é importante. E aí leva a essa questão, né, de uma homologia mais profunda, tá certo? E às vezes a gente fala que leva uma evolução paralela, né? Então,
A distinção entre... Aqui, tem várias maneiras de distinguir convergência de paralelismo, né? A gente pode usar a biologia de desenvolvimento para isso. Então, a convergência é quando estruturas convergem para ser iguais em termos de fenótipo, a partir de origens completamente diferentes. Tá? No caso dos olhos aqui, você tem um paralelismo, porque elas evoluíram olhos, que são olhos diferentes, bem diferentes, mas a partir do mesmo mecanismo, dos mesmos genes que regulam o desenvolvimento desses olhos. Tá? Apesar de serem soluções diferentes. Né? E aí também a gente tem o conceito de plasticidade fenotípica. Tá? Então você tem às vezes o mesmo conjunto de genes que pode gerar fenótipos diferentes dependendo do ambiente. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de norma de reação. Né? Então é como que o genótipo vai responder dependendo do ambiente, né? Essa integração genótipo-ambiente. Tá? Então aqui você tem 3 genótipos, tá? Então o genótipo 1 é esse daqui, tá? O genótipo 2 é esse daqui, o genótipo 3 é esse daqui, em ambientes diferentes, 2 ambientes diferentes. Tá? Então, nesse ambiente aqui, você tem fenótipos diferentes. O genótipo 1 tem esse fenótipo, o genótipo 2 tem esse fenótipo, o genótipo 3 tem esse fenótipo. Tá? Mas, nesse ambiente aqui, você já vê que o genótipo 3 tem um fenótipo diferente, mais parecido com o genótipo 1 nesse ambiente. Tá certo? Então, se você vê pelo fenótipo, o genótipo 3 aqui tem um fenótipo parecido com o genótipo 1 aqui. O genótipo 2 tem mais ou menos o mesmo fenótipo nos 2 ambientes, e o genótipo 1 tem um fenótipo mais parecido com o genótipo 3 no ambiente 1, no ambiente da esquerda aqui, do que mais parecido com esse daqui do que com os outros genótipos no mesmo ambiente. Tá? Aqui tem um exemplo, né, disso, para o número de cerdas nas drosófilas pseudo-obscura. Você vê que o número de cerdas abdominais, né, você tem 10 genótipos diferentes. Ó. Cada linha é um genótipo. Tá certo? A maioria está em torno de 30, né? Uma aqui está com 35, mas a maioria está em torno de 30. Tá? Dependendo da temperatura, né, quanto maior a temperatura, menor o número de cerdas. Você vê que o número de cerdas tende a diminuir. Então, nesse ambiente aqui, nessa temperatura aqui, o número de cerdas é maior, né? Tende a ser maior. Né? À medida que a temperatura aumenta, esse número de cerdas tende a cair. Então, com 26 graus, você vê que o número de cerdas tende a ser menor. Tá? Apesar de alguns genótipos podem até ser maior. Né? Esse genótipo aqui, por exemplo, acabou aumentando, por exemplo. Tá? Então, você tem uma norma de reação para cada ambiente, dependendo do genótipo. Tá? Você vai ter um fenótipo diferente. Isso é o que a gente chama de plasticidade fenotípica. Você tem essa maleabilidade. Então, vai ter o genótipo, vai ter a interação com o ambiente, e aí você vai ter os genes do desenvolvimento entrando para determinar essa função. Tá? E aí a gente tem, apesar disso, né, a gente tem que geralmente as espécies têm uma certa forma que funciona melhor, tá? Ou pelo menos em um determinado ambiente. Né? Isso que a gente poderia chamar de canalização, né? Ou seja, o fenótipo é canalizado, ela é canalizada para um determinado fenótipo. Tá? Essa é uma das ideias interessantes do Waddington, né? Que foi um geneticista, né, evolucionista principalmente na primeira parte do século XX, numa época onde a síntese moderna estava muito forte. Né? Ele tinha ideias meio não muito ortodoxas. Né? Então, ele tinha uma ideia de assimilação genética, por exemplo, de que características poderiam ser assimiladas e passadas para os seus descendentes. Ele viu isso experimentalmente, na verdade, né? Quando ele submetia embriões de drosófila a um choque de calor, ele via que a nervura da asa aqui, por exemplo, apresentava esse fenótipo aqui, apresentava essa quebra aqui. Tá? Isso daí, isso acontecia e isso às vezes continuava independente de ter ou não esse choque térmico. Tá? Ele trabalhou com coisas que não eram muito aceitas na época dele. Né? E ele criou, inclusive, o conceito de uma paisagem epigenética. Então ele acreditava que existiam fatores além da sequência de DNA, né? Na época, né, nem era conhecida a estrutura do DNA ainda, mas além dos genes, né, que determinavam o fenótipo, né? Que não eram só os genes, não era só aquela herança mendeliana que tal genótipo determinava tal fenótipo. Tá? Ele acreditava que havia mais por trás disso. Então, havia
né, essa paisagem epigenética e essa bolinha ia descer pelo caminho dependendo de como essa paisagem estivesse, tá? Então, a gente poderia enxergar isso dessa forma, né? Então, o mesmo genótipo inicial poderia tomar caminhos diferentes ao longo do desenvolvimento e poderia terminar com diferentes condições fenotípicas, tá? Então, as ideias dele foram muito, né, tanto de canalização quanto assimilação genética, foram muito deixadas de lado, né? O que preponderou nessa época é exatamente a síntese moderna das mudanças nos genótipos, causando pequenas mudanças adaptativas nos fenótipos, tá? Aquela síntese moderna clássica mesmo, né? Mas hoje a gente vê que, na verdade, muitas ideias dele são bastante compatíveis com o que a gente sabe hoje, especialmente em relação à epigenética, né? Então, o que é epigenética? A epigenética é aquela herança, aquelas informações que são transmitidas, mas que não são determinadas pela sequência de DNA, tá? Ou sequência de nucleotídeos do DNA. Então, não é a sequência do gene que vai nos dizer o que vai acontecer, mas você tem, claro, é óbvio que a sequência dos genes nos diz o que vai acontecer em, né, grande parte dos casos, mas existem situações onde não é exatamente isso que acontece, tá? Isso daí justifica, por exemplo, a diferença que a gente observa entre gêmeos univitelinos, gêmeos que são idênticos geneticamente, são a mesma coisa, né? E também as células do mesmo indivíduo, que as células também são idênticas umas às outras, mas elas têm expressões gênicas completamente diferentes, tá? E os processos principais conhecidos de epigenéticos, o principal deles é a metilação do DNA, onde você tem um grupo, né, um metil que se liga à fita de DNA. A gente tem também a RNA de interferência e estonas, as estonas podem se modificar e ter produtos diferentes, mesmo com a mesma fita de DNA. Né? Esse daqui é um exemplo, né? Esses dois camundongos aqui são idênticos geneticamente, tá? São clones um do outro. Apesar disso, olha só, eles são completamente diferentes. Por quê? Porque esse camundongo tem a metilação e esse camundongo aqui não tem. A única diferença entre eles é o fato desse camundongo não ter a metilação do DNA, do gene AGUT, né? Essa metilação do DNA, ela previne o camundongo de ficar obeso, tá? Muito mais suscetível a câncer e diabetes do que esse camundongo, que vai ser muito mais saudável, menor e vai ter um valor adaptativo maior, né? Assume-se que teria um valor adaptativo maior. Então, isso é devido à metilação do DNA, não à sequência de DNA. Eles têm sequências idênticas, são gêmeos identicíssimos, tá certo? Então, a epigenética traz uma nova luz, né? Ela veio em cima exatamente dessas ideias lá do Eddington que foram deixadas de lado em função da síntese moderna. Tá? Uma outra coisa interessante é que a evolução ela trabalha em cima do que existe, né? Então, ela tem o que existe nos organismos em determinado momento são a matéria-prima para a evolução. Tá? E um conceito interessante nisso é o que a gente chama de exaptação, tá certo? Quando um caráter que foi moldado para uma função acaba sendo usado para outra. Tá? Um exemplo clássico disso, né? Esse é um termo cunhado pelo Stephen Jay Gould e pela Elizabeth Verba nos anos 1980, e um exemplo disso poderiam ser as penas, por exemplo. Né? As penas que a gente observa nas aves, elas estão presentes em vários dinossauros, né? E elas servem para voar, elas ajudam a voar, óbvio, mas elas não evoluíram para voar, porque a gente tem vários dinossauros com penas que não voavam, tá? Então elas teriam que ter surgido para uma outra função, né? Acredito que elas tenham surgido para termorregulação, tá? Penas mais simples, obviamente, né? E acredito que elas estejam associadas também à seleção sexual, tá? Porque você tem um dimorfismo aí de penas, e aí você teria a matéria-prima, que seriam essas penas simples, que depois acabaram ao longo da evolução sendo selecionadas e modificadas para as penas extremamente aerodinâmicas e modificadas que ajudam, né, e permitem as aves voarem, ter um voo sustentado. Tá? Esse é um exemplo de exaptação, um exemplo de evolução trabalhando com o que tem, fazendo meio que uma gambiarra a partir do que está disponível ali. Tá? E para fechar, né, a gente revisitar então alguns princípios da síntese moderna, né? A gente vê que a evolução é lenta e gradual, né? Na verdade, nem sempre, né? A princípio, sim, né? Especialmente a adaptação, né, darwiniana, no sentido de adaptação, ela é lenta e gradual, um processo lento e gradual de pequenas modificações, mas a evolução como um todo, ela pode ter
momentos mais rápidos. Tá? E a biologia evolutiva do desenvolvimento, ela nos permite enxergar possibilidades de você ter a evolução relativamente rápida de características em função de mudanças nos genes que controlam, que regulam o desenvolvimento. Tá? A mutação é fonte de toda variação? Não necessariamente. A gente viu com essa questão de epigenética que não necessariamente a mutação naquela sequência de DNA do genótipo é a razão, né, a causa. Os efeitos ambientais no fenótipo não afetam os genes passados para sua prole, eles podem afetar e as características podem ser passadas à frente. Tá? Na epigenética, por exemplo, as características epigenéticas elas podem ser passadas à frente, pelo menos por algumas gerações. E a gente conclui que, na verdade, existem processos macroevolutivos diferentes dos processos microevolutivos de mudanças nas frequências dos alelos, certo? Então, existem processos diferentes, processos associados nesse caso aqui, ao desenvolvimento, que não são aqueles mesmos que a gente está acostumado, né? É interessante que essa é uma edição revisada, né, do livro do Dylan Huxley, né, A Síntese Moderna, e tem um prefácio desses dois aqui, o Máximo Pigliucci e o Gerd Miller, né, que são os autores exatamente da síntese estendida, né, que é o livro que mostra como que a evolução precisa ampliar para além da síntese moderna, que a síntese moderna está contida nesse âmbito aqui, e que, na verdade, a gente tem que incorporar vários outros componentes, como, por exemplo, a biologia evolutiva do desenvolvimento, a genômica, que a gente já viu, a epigenética, e etc. Tá? Plasticidade fenotípica e assim por diante. São parte dessa grande síntese da biologia evolutiva que a gente enxerga hoje em dia. Certo? Então, com isso, a gente termina essa aula. Na próxima aula, a gente vai ver taxas de evolução.